E aí, galera que assiste outro canal, sexto ano, tô de volta, quarta-feira chegando, aula de matemática começando. Professor Eliana Emerson na área. Vamos falar um pouquinho hoje sobre porcentagem. Hein? Conhece essa palavra maravilhosa, porcentagem? Apesar da palavra ser diferente, a gente já estudou, a gente vai trabalhar principalmente com frações. Tá? Mas antes disso, eu quero te lembrar o seguinte, nós finalizamos o PET 4 na semana passada. Vou enviar para vocês, tá, a lista atualizada de quem cumpriu e de quem não cumpriu essas atividades. Tá? Lembrando que você deve cumprir essas atividades para que você seja aprovado no final do ano. Tá joia? O Estado mandou para a gente já algumas resoluções de como avaliar e tudo mais. E sim, a gente pode reprovar se o aluno não estiver cumprindo nada. Então, eu preciso que vocês me enviem atividades, tá? Pode ser pelo sisteminha, vou deixar o link também aqui embaixo do vídeo para que você envie. Pode ser para o meu Telegram, sem problema nenhum, tá? O importante é você enviar. Olha só. Vamos lá para a lousa. Quero te mostrar um pouquinho o que é porcentagem. Lembrando que falou em porcentagem, a gente lembra de dinheiro, tá? Acaba ficando muito mais fácil trabalhar com dinheiro. Em primeiro lugar, eu tenho que entender o que é porcentagem. Porcentagem, ela é identificada por esse símbolo aí, ó. Esse símbolo bonitão, assim, uma barrinha com dois zerinhos. Esse símbolo aí a gente entende como porcentagem. Quero te mostrar um pedacinho dessa palavra aqui, ó, que é o pedacinho mais importante, CEN. Apesar de estar com N, eu quero que você veja que isso aí, ó, é por 100. Percebeu que está escrito por 100? Ok? Se é por 100, a gente pensa numa divisão por 100. Se eu quero escrever, por exemplo, 5%, eu vou escrever 5 dividido por 100, em forma de fração. Isso aqui que eu acabei de escrever, essa fração com o denominador 100, a gente também pode escrever assim, ó, 5%. Acabou. É só isso que você precisa saber. Perfeito, não é fácil de entender que a porcentagem é uma fração que o denominador, a parte de baixo, é 100. E é representada dessa maneira aí. Como você é uma pessoa inteligente, sabe tudo sobre fração, você sabe que a gente pode fazer a divisão 5 dividido para 100. Quando você fizer essa divisão aqui, ó, 5 dividido para 100, eu vou te dar uma dica. Não precisa fazer continha, tá? O 100 não possui dois zeros, então tem que ficar duas casas depois da vírgula. Observe que é o número 5, ele não pode sumir, ele está aqui. Então a gente coloca ele aqui no final. Tá? O número 5 está aí. Ou seja, olha a porcentagem escrita aí. De três maneiras diferentes. Percebeu que eu escrevi a mesma coisa, 5%. Deixa eu até apagar esse monte de bagunça aqui, ó, para você gravar o que eu estou te dizendo aí, ó. Eu escrevi 5% de três maneiras diferentes. Maneira fracionária, através de uma fração, que é a maneira que a gente trabalha mais no ensino fundamental. Aqui eu tenho a forma percentil. E aqui eu tenho a forma decimal. Não sei escrever decimal mais não. Ok? Três maneiras diferentes. Então, quando o professor falar assim, ó, escreva 10%, você pode escrever assim, 10%, está correto, parabéns. Você pode escrever assim, em fração, 10%, 10%, ou pode escrever em decimal, 10%. Dica do decimal, dica do decimal, dica. Preste atenção na dica. Vamos começar no 1 centavo, 0,01, 1 centavo. E vamos até o R$1. De 1 centavo até R$1. Vou te falar assim, escreva 27 centavos. Escreva 82 centavos. Escreva R$3,25. Escreva 2 centavos. Percebeu que isso aqui é fácil de fazer, não é? Então, vamos transformar isso aqui em porcentagem agora? 27 centavos, 27%. Ou 27 sobre 100. 82 centavos, 82%. Ou 82 sobre 100. R$3,25.
325%. Agora aumentou, agora não são centavos, né? Então aumentou muito. Ou 325 sobre 100. 2 centavos, 2%, ou 2 sobre 100. Alguma dificuldade? Fácil até aqui, não é? É só a gente lembrar de centavos. Escreva como se fosse dinheiro, que você não esquece mais. Então, estamos trabalhando com porcentagem. Vamos escrever 37%. 37 na forma percentil, 37 na forma fracionária e 37 centavos na forma decimal. Olha como é fácil de lembrar quando a gente pensa em dinheiro. Então, falando em porcentagem, você pode escrever dessas 3 maneiras, tá? Vou te dar uma dica. Pegue sua calculadora, se você tem em sua casa, pode ser no celular mesmo, para que a gente possa fazer alguns cálculos. Em primeiro lugar, nós vamos calcular porcentagem de um número, tá? Nós vamos fazer isso através de uma fração. Como assim? Eu tenho aqui, olha, uma nota novinha de R$200. E desses R$200, eu vou guardar 15%. Ou seja, eu tenho que calcular 15% de 200. Vou escrever isso de outra maneira. 15% de 200. É isso que eu quero calcular. Quanto que é? Quanto dá 15% de 200? Vamos escrever de maneira fracionária. Ok? Sempre de maneira fracionária. E vamos fazer 2 cálculos. 2. O primeiro cálculo, nós vamos dividir pelo número de baixo. Divisão. Então, você vai pegar a calculadora, ou vai fazer de cabeça, porque você é uma pessoa inteligente, e dividir 200 por 100, basta tirar os zeros, e a resposta é 2. É só isso, tá? Pelo amor de Deus, hein? Quero ninguém com dúvida na divisão por 100. 200 dividido por 100, a resposta é 2. Esse resultado 2, nós vamos multiplicar pelo número de cima. Continha de vezes. Ó, então eu coloquei divisão e vezes. Deixa eu colocar multiplicação aqui, porque escrever vezes fica muito feio. Multiplicação. Então vamos lá, de novo. 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 15, 30. Ou seja, se eu quero guardar 15% de 200, quer dizer que eu vou guardar R$30. Perfeito? Facinho de calcular, não é? Fala a verdade. Desse jeito, ainda mais na calculadora, ó, fica mais fácil ainda. Vamos calcular outra? Olha só, fui comprar uma bicicleta nova, cheguei lá na loja, eu vi uma bicicleta TSW linda, e o cara falou assim comigo, olha, essa bicicleta ela tá à vista R$3.600. Eu falei, nossa, tá muito cara, eu não consigo pagar R$3.600. Me dá um desconto. Ele falou assim, olha, o máximo que eu posso fazer é te dar 10% de desconto se você pagar à vista. Então eu vou calcular agora quanto que é 10% de 3.600. Beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, divisão. 3.600 dividido por 100 é só tirar os zeros. 36. 36 vezes 10, 360. Ou seja, ele vai me dar um desconto de R$360. Quanto que eu vou pagar então? A bicicleta custava R$3.600. Ele está me dando um desconto de R$360. 0, 10, aqui vira 5, 10 menos 6, 4, 5 menos 3, 2. Então eu vou pagar R$3.240. Percebeu como é que eu calculei o desconto? Eu fiz um cálculo aqui de 10% de desconto, descobri primeiro quanto é 10%, depois eu fui lá e fiz uma conta de menos o valor da compra menos o desconto que o dono da loja me deu. É fácil, né, de saber isso aí? Vamos pensar de uma outra maneira? Aquela galera aí que trabalha na colheita de café. Olha só, vamos supor que uma saca de café custe R$385. R$385. Aí você fala assim, poxa, a saca de café está muito barato, eu estou com um café guardado, eu preciso vender esse café, vou esperar esse café aumentar um pouquinho o preço. Aí você está assistindo o jornal, aí o jornal fala assim, olha, o café arábica teve um aumento de 2,5%. Então, o café tem que crescer 2,5%.
Poxa, e agora, professor, como que eu vou saber o novo preço do café? Em primeiro lugar, vamos calcular 2,5% de 385. Percebeu o cálculo? Sempre a mesma coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 385 dividido por 100 dá 3,85. Esse 3,85 eu vou multiplicar por 2,5. Para isso eu vou utilizar a calculadora, porque eu estou trabalhando com valor decimal, para eu não errar esse cálculo. 3,85 por 2,5. O resultado dá 9,62 e um 5 aqui no final. Posso deixar? Pode deixar sim, mas não precisa, porque a gente está falando de centavos, eu não vou conseguir trabalhar com aquele número. Ou seja, o café teve um acréscimo de 9,62. O café não subiu o preço? Não aumentou 2,5? Então eu vou pegar os meus 385 que ele custava e vou somar 9,62. Por favor, tome cuidado com a vírgula, tá? Para você não colocar no lugar errado. Vírgula tem que ficar aqui, ó, em cima de vírgula. Cuidado com isso, vocês já sabem essa regra. Fazendo a soma, 2, 6, 14, vai 1, 9, 3. Ou seja, o café custava ontem R$385, hoje ele subiu 2,5%, ele está custando R$394,62. Fácil de calcular? Sim, é fácil de calcular. A gente tem que fazer uma divisão e uma multiplicação. Simples assim, tá joia? Então, eu quero que você aprenda hoje. Primeiro lugar, lembrar que a porcentagem tem 3 maneiras de ser apresentada. Quais são essas maneiras? Primeiro, a forma percentil. Depois, uma forma fracionária. E uma forma decimal, que a gente escreve como se fossem centavos. Depois disso, eu te mostrei que para se calcular uma porcentagem, eu posso trabalhar com fração. Eu posso trabalhar, por exemplo, 25% de R$1.000. Mil não, vamos colocar um valor mais complexo um pouquinho. R$480. Olha aí, 25% de 480. Como que eu calculo isso? Vou fazer através da fração. 25 sobre 100 de 480. 480 dividido por 100 dá 4,80. 4,80 vezes 25 é igual a 120. Ou seja, 25% de 480 é igual a 120. Então, eu te mostrei duas coisas já. Em primeiro lugar, como a gente percebe uma porcentagem e como a gente calcula uma porcentagem. Agora eu quero te dar mais uma dica para que você consiga fazer esse cálculo aqui, ó, sem usar calculadora, sem fazer conta difícil, de cabeça. Será que você vai conseguir? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Em primeiro lugar, vamos pensar na fração, perfeito? Fração? Vamos pensar na fração de 10%? 10%? Olha aí, você já aprendeu nas outras aulas que uma fração pode ser simplificada, perfeito? Vamos simplificar essa fração? Eu posso cortar o zero. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 10. Olha lá. Ok? Essa fração e essa fração são iguais? São iguais, idênticas. Apesar de escrevermos de maneira diferente, elas têm o mesmo resultado. Como que eu vou saber isso, professor? Que frações são iguais? Vamos fazer na calculadora para a gente ter certeza? Essas duas frações, ó, eu vou pegar a calculadora e eu vou escrever aqui, ó, 10 dividido por 100. Essa primeira aqui, ó, o resultado é 0,1. Olha lá, 10 centésimos, o resultado está aqui, ó, 10 centésimos. Vou fazer a segunda, 1 dividido por 10. E o resultado é 0,1. Apesar de escrevermos de maneira diferente, nós temos o mesmo resultado. Fácil, né, de entender? Essas frações também podem ser escritas de outras maneiras e podemos utilizar outras frações. Vou te dar outro exemplo. Fração 28%. Vamos simplificar essa fração. Eu posso dividir os dois números aqui por 4. Eu vou fazer uma divisão por 4. 28 dividido para 4 dá 7. 100 dividido para 4 dá 25.
Se você ver essa fração aqui, você consegue me dizer que isso aqui são 28%? Não é? Aqui está 28%, olha lá, 28 sobre 100. 28%. Só que aí, em vez de escrever assim, eu vou escrever desse jeito, 7 sobre 25. Eu não quero que você fique em dúvida, eu quero que você saiba sempre olhar para uma fração e dizer quanto ela representa. Agora vem a dica. 7 sobre 25. Todas as vezes que você ver uma fração, nós devemos transformar o numerador, o denominador em 100, ok? O número de baixo deve ser 100. Tá vendo que ele ficou bonitão aqui, ó, 100? Não se esqueça dele, beleza? 25 para se transformar em 100, eu preciso de quantas moedas de 25 centavos para fazer R$1? Quantas moedas de 25 para ter 100 centavos? Preciso de 4 moedas, perfeito? Então aqui eu posso multiplicar por 4. Já que eu multipliquei por 4 aqui embaixo, eu posso fazer a mesma coisa lá em cima. 7 vezes 4, 28. Igual a 28%. Olha lá. Como que eu fiz então para chegar no resultado 28%? Para descobrir a porcentagem? Transformei o numerador. Vamos fazer na calculadora? 7 sobre 25? Se você tem em sua casa, faça por favor. 7 dividido para 25. Você vai ter uma surpresa gigantesca agora, olha só. 7 dividido para 25 é igual a 0,28. Olha o resultado aí. 28 centavos, 28%. Lembra da porcentagem? Então, 7 sobre 25 significa 28%. Vamos fazer alguns exemplos, então. 2 quintos, 3 décimos, 12 vinteavos, 13 cinquentaavos. Escrevi aqui quatro frações. Eu quero transformar essas frações em porcentagem. Eu vou fazer de duas maneiras diferentes. A primeira, sem calculadora. Eu vou transformar o denominador de todas elas em 100. Todas elas têm que ser transformadas em 100. Perfeito? A gente pode usar aquela regra do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Dá certo também. 100 por 5 dá 20. 20 vezes 2, 40. 100 dividido para 10 dá 10 vezes 3, 30. 100 dividido para 20 dá 5. 5 vezes 12, 60. 100 para 50 dá 2. 2 vezes 3, 26. Então, eu dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Ó, em primeiro lugar, eu fiz aqui uma divisão e com o resultado eu fiz uma multiplicação em todos eles, beleza? Qual é o resultado da primeira? 40%. Da segunda? 30%. 60%. 26%. Fácil de fazer, olha lá. Descobrimos todas as porcentagens transformando essas frações. Qual é a outra maneira de fazer? Além dessa daqui. A outra maneira de fazer é fazendo a divisão. Eu vou fazer na calculadora 2 dividido para 5. Eu pego a calculadora e faço 2 dividido para 5. 0,4. Ou 40%. Observe que aqui a gente pode acrescentar o zero. Isso não muda nada, tá? Ó, se você colocar aqui um monte de zeros, ó, como a gente tem uma vírgula aqui, esses zeros não mudam o valor daquele número 4 ali. Continua sendo 40%. Na matemática, quando a gente vai escrever dinheiro, a gente usa 0,40. Só que nem sempre eu estou trabalhando com dinheiro. Número decimal significa número decimal, não sempre dinheiro. Eu posso escrever 0,4. E eu tenho que lembrar que os dois têm o mesmo valor. Nós já estudamos isso aqui em outros PETs, ok? Esses dois números são iguais. 3 dividido por 10 dá 0,3, que é igual a 30%. 12 dividido para 20. 0,6, 60%. 13 dividido para 50. 0,26, que é igual a 26%. Então, agora eu não fiz através do denominador. Agora eu fiz através da divisão. Eu divido o numerador pelo denominador, descubro o decimal e do decimal eu transformo em porcentagem. Então, são muitas maneiras de se encontrar uma porcentagem. E aqui a gente descobriu mais uma dessas etapas. Tá joia? Para a gente finalizar, quero te dar mais um exemplo.
Olha só, 5 sétimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, eu fiz aqui na lousa. Deixa eu tentar fazer um quadrado desse tamanho. Quase, né? Quase deu certo. Dentro desse quadrado aí, nós temos 100 quadradinhos pequenininhos, tá? Eu contei aqui na lousa, você está vendo que minha lousa tem um quadriculado bem clarinho de fundo. Dentro desse quadrado que eu desenhei aí, tem 100 quadradinhos desse pequenininho. Eu vou colorir aqui alguns para você ver, ó. 1, 2, 3. Se a gente colorir todos, vão ter 100. Essa fração aqui representa uma porcentagem, correto? Que porcentagem é essa? Eu quero colorir aqui dentro desse quadrado aqui, ó, a porcentagem dessa fração. Como que a gente vai fazer isso? Pode ser através da fração, eu vou dividir e multiplicar, ou pode ser através dessa simples divisão aqui. 5 dividido para 7. Perfeito? Pode ser assim também. Vamos fazer a divisão na calculadora? 5 dividido para 7. Você vai perceber que o resultado dá 0,714. Olha lá, esse resultado aqui dá 71,4%. Aqui a dica é a gente tirar essa vírgulazinha aqui, ó, e colocar ela 2 casas para frente, ó, 2 casas para frente. 71,4, tá joia? 71. Quantos quadradinhos eu tenho que colorir? Eu tenho que colorir 71 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu colorir daqui para baixo, olha, eu tenho 70 quadradinhos, 70%, ok? 70% já está marcado aqui. Mais um quadradinho, ó, 71%, não se esqueça disso, 71% que eu acabei de fazer. E esse 4 aqui? Esse 4 eu tenho que dividir menos da metade do próximo quadradinho. Agora sim, eu colori 71,4%, tá? Meu desenho não está muito bonito. Não sei colorir com isso aqui ainda. Aí, agora não tem nem como fugir. 71,4% está colorido. Fluiu? Fácil de fazer? Muito fácil. A gente só faz uma divisão. Como eu falei para vocês que você pode usar a calculadora, você consegue achar o resultado. Fácil, não é? 71,4%. Somente faça a divisão, pegue o resultado e colore. Você vai ver que o PET está cheio de atividades assim, tá? Pessoal, chegamos ao fim, tá? Você tem um monte de atividades para fazer agora no PET. Eu estou mandando junto com o vídeo, eu mando o PET e estou mandando também um outro professor explicando essas atividades e corrigindo essas atividades junto com vocês, tá? Mas é muito importante que você tente fazer primeiro. Leia a atividade com atenção, desenvolva. Teve dúvida? Pode me perguntar que eu te ajudo a resolver, tá? E aguarde aí que hoje à tarde ou amanhã de manhã eu mando para vocês a lista do PET 4 que nós terminamos na semana passada, mostrando quem fez e quem não fez, tá joia? Beijo no coração, até a próxima, fui!